amigos e irmãos em Cristo, iniciamos um novo dia. E é muito bom quando iniciamos o dia aqui tendo essa conversa com vocês, porque esta conversa ela é baseada na Palavra de Deus. E quando nós tiramos um tempinho para meditar naquilo que Deus quer revelar a nós, certamente este dia será um dia de bênçãos. Hoje quero falar sobre os deveres do cidadão. Nós temos deveres aqui na terra, somos cidadãos da pátria celestial, mas enquanto nós estamos vivendo aqui neste mundo, nós temos deveres. Vamos recordar os versículos da devocional anterior que eu mencionei. 1 Pedro capítulo 2, versos 11 e 12. Assim Pedro nos diz: Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observam. Preste atenção nas seguintes frases. Número 1. Que vos abstenhais das concupiscências carnais. A palavra, o termo concupiscência, aponta para um significado de um forte desejo. Então, que vos abstenhais dos desejos carnais. Segundo, vosso viver honesto entre os gentios. Terceiro, pelas boas obras que em vós observam. Pedro especifica que possuímos duas responsabilidades em geral. Primeiro, que vos abstenhais dos desejos carnais, do verso 11. Segundo, viver de modo honesto entre os gentios, verso 12. Os desejos carnais se referem a toda forma de egoísmo que brota da nossa natureza terrena. As boas obras do verso 12 não devem ser entendidas somente como atos de bondade para os necessitados. Para Pedro, incluem a obediência às leis, pagar os impostos, honrar e compreender o cônjuge e mostrar afeto aos irmãos em Cristo. Há 3 razões pelas quais devemos nos conduzir desta maneira. Ponha isso no seu coração. Número 1. Somos cidadãos dos céus. A vontade de Deus é nossa norma e exemplo para a sociedade. Número 2. Devemos abster-nos dos desejos carnais, porque a nossa natureza humana põe em perigo o nosso bem-estar espiritual. Os desejos da carne, como Pedro diz, fazem guerra contra a alma. Número 3. A conduta do cristão influencia os que não conhecem o Salvador. Gentios aqui não se refere aos não-judeus, mas àqueles que não creem em Cristo. Possivelmente os destinatários da carta de Pedro, isto é, os irmãos que moravam na Ásia Menor, eram vítimas não só da calúnia de seus vizinhos, mas também de acusações por parte das autoridades. Imagina. Algumas vezes os cidadãos de um país olham para os estrangeiros como pessoas diferentes e os criticam por isso. Não obstante, para Pedro haverá um dia em que a graça poderá alcançá-los. Nesse dia, o dia da visitação que ele menciona no versículo 12, o Espírito Santo atuará neles e terão a oportunidade de reconhecer que a conduta dos cristãos é apropriada e que Deus vive neles. Glorificarão a Deus e aceitarão a Cristo. Glória a Deus. Depois destas observações, eu parto para uma conclusão. Aqui há outro princípio importante. Para influenciarmos as pessoas ao nosso redor, não devemos viver isolados, uma vez que elas precisam ver em nós o testemunho do Evangelho por meio de nossa boa conduta. É isso. Agora, para você refletir, para você pensar, depois
de tudo o que vimos, poderíamos afirmar que estamos ocupados com a expansão do reino de Deus, tendo como primazia o Senhor em nossas vidas? Pense a respeito e responda a você mesmo. Irmãos, que o Espírito de Deus ministre ao teu coração e que Ele te dê um excelente dia debaixo das suas bênçãos. E até a próxima devocional, se Ele assim o permitir.